Pessoal, muito obrigado aí por terem vindo, dedicado um tempo para vir ao Sulpetro, trocar ideias e informações aqui. Então, dentro da nossa política de poder distribuir informação e receber demandas, isso aqui é muito importante. Então, o que a gente quer de vocês? Assim, aproveite esse espaço, aproveite esse momento aqui. O Sulpetro está aqui para isso, ele está aqui para fazer sentido na vida dos postos de gasolina, nas nossas dores, nas nossas demandas, e cada vez vai ter um assunto novo. Nós nunca vamos morrer de tédio no nosso segmento, isso é a coisa mais certa que tem. Então, hoje nós vamos especificamente falar sobre os assuntos que estão vindo, novidades, que isso aí não é só a questão de legislação, isso aí implica em várias outras coisas que os nossos especialistas vão tratar aqui. Então, eu só peço que vocês fiquem atentos e as dúvidas que vocês tiverem. Não tem um constrangimento, porque aqui é para isso mesmo, tá bom? Então, vou agradecer mais uma vez e vou passar para o doutor Maurício, não sei quem vai falar primeiro. Doutor Maurício e o doutor Augusto, nossos parceiros aqui no Sulpetro. Eu acho que está na hora de eu parar, que o telefone está falhando. Então, por favor, doutor Maurício, tudo com o senhor. Você vai trocar. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Conversando, a gente sempre se encontra quando tem problema, né? Vocês já perceberam? Chama o advogado quando tem um problema, quando tem alguma coisa, né? Mas o objetivo aqui é esclarecer, porque a gente tem que saber, né, quais são os riscos para trabalhar dentro das realidades, tá? O foco é Porto Alegre, mas depois até o Guto vai explicar. Tá? Isso tem reflexo no estado inteiro, porque a lei de Porto Alegre, sobre o tema da divulgação dos preços, ela se baseou numa regra federal, tá? Que é a regra aquela que o preço promocional ele tem que estar do mesmo tamanho do preço não promocional. Tá? Daí depois o Guto vai fazer esse link aí com órgãos de defesa do consumidor. Então, a gente estruturou aqui, eu vou explicar essa lei de Porto Alegre, mais focado para quem está aqui, e depois fazer o link para as outras. Tá? Então, essa lei foi aprovada em maio, deu uma certa repercussão, tanto que o PROCON de Porto Alegre já está notificando os postos. Tá? Então, é uma coisa que está acontecendo, não é aquela lei que vai para o Diário Oficial e não acontece nada. Tá? As coisas estão acontecendo. Qual é o objetivo? Né? O foco, os preços promocionais. O interessante dessa lei é que ela não fala dos aplicativos. Por que ela não fala dos aplicativos? Porque é uma lei que, embora ela seja agora de 2025, ela foi distribuída lá na Câmara dos Vereadores, pelo vereador José Freitas, no ano de 2021. Tá? Então, ela é uma lei que ela tem já, o projeto tem alguns anos, tanto, eu vou falar mais no final, que tem um outro projeto do mesmo vereador para botar os aplicativos junto, porque essa lei ela não fala dos aplicativos. Tá? Mas o objetivo, o que é? Né, tamanho dos dois preços, né, para objetivar a transparência e comunicação com o consumidor. Tá? É uma lei que tem 3 artigos e uma possibilidade assim, de gerar problema no posto se não cumprir. Tá? Por quê? Porque a fiscalização já está na rua, eu quero deixar isso bem claro. O objetivo, então, é o mesmo tamanho do valor promocional com o normal. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que o mercado meio que já se adequou a isso, mas há alguns anos, né, o valor, qual é a origem da lei, a justificativa dessa lei, né? O consumidor parava, chegava até a revenda olhando um preço lá na calçada e na bomba estava outro preço. O objetivo dessa lei é evitar isso, que o consumidor saiba exatamente qual é o preço da bomba. Então, eles colocam assim, ó, se quiser ter 2 preços, pode, mas tem que estar divulgado isso de uma maneira muito clara para o consumidor. Se fosse só isso, que é a regra federal, até tudo bem, mas ele vai um pouco mais além. Tá? E aí aqui, isso aqui é uma simulação, né? O preço, vamos chamar de preço normal, aí nessa simulação da esquerda, o preço com desconto e o valor do desconto embaixo. Tá?
E no da direita, o preço normal, o valor do desconto no meio e o valor com o aplicativo. Podem ser feitos, tá, qualquer uma dessas formas. Geralmente, a gente observa aí na rua que geralmente o desconto está no meio. Tá? Então, a lei não traz aonde que está o desconto. Ela diz que tem que ter as 3 informações. Tá? Só que, por que eu botei o ponto de interrogação aqui? Porque eu acho que até mesmo quem aprovou a lei tem dúvidas na própria aplicação da lei. Por quê? Tá? E eu vou de baixo para cima aqui de propósito. Tá? Isso aqui é o texto da lei, tá? Eu não alterei nada de propósito aqui, tá? Então, vamos aqui embaixo. O preço promocional tem que informar o desconto, tá? Então, tem que informar o desconto. Então, como está aqui, informando o desconto. Então, esse aqui é o objetivo. E aí tem um detalhe. O desconto, ele pode ser feito em percentual ou pode ser feito em moeda, em reais, tá? Mas tem que informar o desconto. O inciso 2, a divulgação dos preços promocionais deverá ser afixada na mesma peça de divulgação, que é essa simulação aqui. Então, quer dizer, vamos imaginar que isso aqui seja um totem ali na frente do posto, né, na mesma peça, quer dizer isso. E esse ponto aqui é um ponto que a gente, inclusive, já falou com o gabinete do vereador, conversava com o João agora, tá? A ideia é trazer o vereador para um diálogo, porque analisem esse texto aqui, ó, tá? Isso aqui, repito, é a lei, tá? Não é uma coisa que eu escrevi na apresentação. Ó. O texto contendo a descrição da condição de pagamento, a condição de pagamento aqui pode ser à vista, pode ser aplicativo, enfim, tá? Deverá ter tamanho igual ou maior do que o valor. Então, percebam que esse dispositivo aqui, tá, ele é tão complicado que nem o PROCON está cobrando isso. A gente teve acesso às notificações do PROCON, porque se a gente levar ao pé da letra, aqui o que está escrito com o app deveria estar do mesmo tamanho do preço, né, ou maior. Então, esse é um ponto, tá, que a gente já conversou, né, João, com o vereador para tentar corrigir isso, porque a gente entende aqui que talvez quem redigiu isso veio de uma emenda, inclusive, lá na Câmara, não é do projeto original. Talvez quem redigiu isso queria acertar em algo e atirar em alguma coisa e acertou em outra coisa. Então, esse é um ponto de preocupação, tá? Por isso que eu botei aquele ponto de interrogação. Então, esse tipo de divulgação de preço está sendo aceito pelo PROCON, tá, de Porto Alegre, mas vocês percebem que não é exatamente o que a lei está colocando. Tá? E aí, multa, né, como sempre, né, multa, né, quem tem posto, né, tem que conviver com essas situações. Tá? Isso aqui é a unidade financeira municipal, dá mais ou menos aqui R$6.000, tá? Aproximadamente isso. Aí eu vou entrar num outro ponto, que é a referência que o projeto de lei traz aqui embaixo. Ó, decreto federal, e aqui tem um número. Esse decreto, aí depois o Guto vai abordar isso, porque é um decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, esse decreto está nessa coluna aqui, eu fiz uma tabela, tá? Essa coluna aqui é a lei de Porto Alegre, e aqui é o decreto federal. Então, por exemplo, né, o tamanho de informação, que é aquele ponto de preocupação que foi colocado. De Porto Alegre proíbe que o preço promocional seja maior que o preço real. Lá no decreto, né, ele não trata de tamanho, mas exige que o preço real tenha destaque. Condição de pagamento, deve ter tamanho igual ou maior que o valor anunciado. O decreto federal exige que seja informado de forma clara e legível. Então, perceba que o decreto federal ele deixa mais aberto a situação, focado para o consumidor. O objetivo é o seguinte, olha, o consumidor não pode ter dúvida. Mas a lei de Porto Alegre traz, né, por exemplo, tem que estar na mesma peça, ou seja, no mesmo totem.
Já o decreto federal diz o seguinte, deve ser informado de forma clara e conjunta. Então, não precisa estar na mesma estrutura, mas tem que estar junto. Onde tem um preço, próximo tem que estar outro. Tá? O desconto, a lei de Porto Alegre remete ao decreto federal, que daí, como eu já falei, ele fala tanto em valor, em reais, quanto em percentual. Tá? Aí aqui tem uma outra questão de tributo, que é aquela plaquinha dos tributos que tem que ter lá no posto, que a lei de Porto Alegre nem entra nisso. E penalidade, a regra federal joga para o Código de Defesa do Consumidor e Porto Alegre, então, tem essa multa de 1.000 FM, que dá mais ou menos R$6.000. Então, né, isso aqui é o que está acontecendo na cidade, o pessoal tem colocado esses banners, tá funcionando, o PROCON não tem multado, tá? Mas é uma regra aí que tem que ser cumprida. Então, quero deixar bem claro, e aqui encerra. Bom, aqui eu trouxe só a redação do texto federal, porque o texto federal coloca o seguinte, ó, preço real, de forma destacada, o preço promocional e o valor do desconto. Acaba sendo isso aqui que está sendo exigido. Então, aquele dispositivo, tá, que é o meu ponto de preocupação, esse aqui, tá, ele pode ser exigido, tá, numa lei que está valendo, mas na prática não está acontecendo. Então, a resposta que a gente vai procurar dar uma emenda a essa lei, né? Claro, não, a emenda já foi aprovada, mas uma alteração dessa lei para corrigir esse ponto, porque a gente entende que isso aqui foi mais um erro do que um objetivo, porque não tem lógica, né, querer que esteja escrito ali pagamento pelo aplicativo no mesmo tamanho do preço do combustível, que é o que diz a lei, não é mais projeto. Tá? Então, pontos de observação. Tá? Então, eu já falei que tem um outro projeto de lei do mesmo vereador vinculado aos aplicativos. Esse vereador, o José Freitas, ele é do partido do deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos. Então, o mesmo projeto de lei que está em Porto Alegre tramita na Assembleia Legislativa também. Tá? Que diz o seguinte, algumas questões na mesma linha de divulgação do aplicativo, focado só em aplicativo. Tá? Esse projeto de lei de Porto Alegre focado só em aplicativo, ele é praticamente igual. Ele tem algumas questões que divergem dessa lei que a gente está conversando, mas ele é praticamente igual. E ele está na ordem do dia. O que é um projeto na ordem do dia? Ele está pronto para ser votado. Então, é justamente essa agenda que a gente está abrindo com o vereador, ver se aproveita esse projeto de lei dele aqui para corrigir a lei. Claro, ele vai ter que aceitar isso, enfim, mas é uma missão que se tem. E na Assembleia Legislativa, tá, esse projeto de lei do deputado Torino, na CCJ. Tá? Depois da CCJ, ele deve ir a outra comissão e depois vai a plenário para votação. Aí é algo aqui que até o João pode explicar depois, que a FEComércio, inclusive, já está desse projeto. Então, Guto, vou te passar a palavra, porque é uma questão muito vinculada a direito do consumidor, aí tu que aborda esses pontos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho a respeito da questão do Ministério Público, já que o Maurício já esmiuçou todas as questões das leis aí federais e da lei municipal, né, que depois alguém tiver dúvida provavelmente vai questionar o Maurício. Eu vou falar aqui sobre o Ministério Público, a atuação do Ministério Público no Estado em relação aos preços praticados nas placas de combustíveis. Na realidade, o Ministério Público ele não tem tido uma atuação em relação nesse sentido, como tem em outras questões, que é biodiesel, ou produto fora da especificação etanol, esse tipo de autuação e fiscalização. Nas placas, não. Eles fizeram um movimento, até eu e o João tivemos lá no Ministério Público, e o movimento deles é mais ou menos o que o Maurício falou, é baseado no Código de Defesa do Consumidor, e eles entendem que a placa tem que estar clara para o consumidor que está adentrando ao posto, para ele ver com clareza o preço original do produto que está sendo vendido, sendo do mesmo tamanho ou maior do que aquele da promoção, e a promoção está bem identificado o desconto que tenha nela. Então, eu não vou abordar tanto esse tema, não vou ficar falando
esmiuçando isso, porque o Maurício já falou basicamente tudo que tinha que falar. Eu vou passar para alguma coisa diferente para vocês em relação às placas, o critério de licitude, a gente está bem claro, o Maurício já falou, né? Induzir o consumidor ao erro, isso que o Ministério Público não quer, destaca que os preços promocional sem exibir de forma proporcional ao preço real. Aqui são algumas placas, por exemplo, uma placa aqui escondendo o preço normal e botando o preço de promoção mais alusivo. Aquela placa aqui que não aparece aqui, mas ela bota 569 e daqui para baixo que começa os preços do app. Então, quem está entrando na via vai olhar o 569, obviamente, vai entrar, não vai saber que... E aí lá, simplesmente, o que está valendo é o preço promocional e nem aparece o valor do original, praticamente. Isso que o Ministério Público coíbe. Ele não tem, como o Maurício falou, já destacou bem, as questões dos apps têm que estar bem identificados, preço do mesmo tamanho ou coisa parecida. É a lei federal que presume aqui. O que eu queria falar mais para vocês é sobre os instrumentos de autuação do Ministério Público. Vamos começar aqui pelo inquérito civil. O Ministério Público, nas questões das placas, como é que funciona? Eles notificam, dão um prazo de 15 a 20 dias para regularizar, para a pessoa mandar uma foto, o revendedor, dizendo, ó, está de acordo, e encerra o inquérito civil. Se isso não acontecer, eles chamam para um acordo de uma audiência, porque a placa não veio a foto, e tentam fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Essa prática do Ministério Público ela já vem desde 2019. Desde que começou os apps, um pouco depois, o Ministério Público começou a ter reclamações, que o Ministério Público funciona por denúncia. Vai lá, denuncia, baseado na denúncia, eles vão até o local, fazer a averiguação e aí começa a investigação, que é o inquérito civil, depois vem o termo de ajustamento de conduta, se ocorrer. Se não ocorrer, é aquela ação que todo mundo conhece, a ação civil pública, que eles entram contra os postos ou defendendo o direito do consumidor. E fiscalizações conjuntas que eles fazem. Aqui, na ação civil pública, tem um fato interessante, que é isso que eu queria comentar com vocês. Em 2021, teve uma ação civil pública contra um revendedor aqui de Porto Alegre, e nessa ação civil pública, o Ministério Público acabou não conseguindo fazer um TAC, o inquérito civil não vingou, e a alegação do posto aqui de Porto Alegre foi que, num contrato que ele teria com a distribuidora, num artigo 5.5, 5.6, um artigo qualquer do contrato, uma cláusula qualquer, perdão, do contrato, dizia que tinha que seguir as regras da distribuidora quando fosse material de publicação da distribuidora. E ele alegou que aquela peça de publicação foi enviada pela distribuidora e a distribuidora indicava que deveria ser dessa forma a promoção, os preços indicados daquela forma. E disse que quem tinha que ser responsabilizado era a distribuidora. Naquele momento, o Ministério Público abriu um novo inquérito civil e chamou as distribuidoras. Isso em 2021. As distribuidoras vieram até o Ministério Público e disseram que, vou citar para vocês o que foi dito pelas distribuidoras, que é interessante, porque como a gente é revenda, é bom saber. As distribuidoras disseram que... Vou ter que botar os óculos aqui. Que elas não se encarregam de gerir de estabelecimento comercial nenhum. Que se havia alguma cláusula que considerasse a questão de publicidade, essa é de pura e única responsabilidade do revendedor. Ele é dono do seu próprio negócio e faz da forma que ele bem entender a publicidade dele. Então, é bom para a gente ver que a distribuidora, quando é chamada, sempre vai tirar do dela e vai botar na revenda. Então, e mesmo tendo escrito no contrato. Isso eu estou falando de uma questão que até é bem... Tudo bem, a alegação deles até é razoável, mas a gente sabe que em várias outras questões eles fazem a mesma prática. Então, isso aconteceu nesse processo, que deu andamento, esse processo, essa ação deu andamento, e agora eu vou botar para vocês alguns casos reais aqui, que são atuações do Ministério Público em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a multa que foi emitida por um posto que descumpriu e que não quis fazer TAC, e deixou o processo transcorrer, ela deu um total de R$ 135.557, o valor da multa pelo descumprimento do posto por enganar o revendedor. Já em Goiás foi 10 mil e aqui a multa que houve foi justamente desse posto que eu estou falando para vocês, em 2021, que não quis fazer o acordo, responsabilizou a distribuidora, tentou chamar a distribuidora para ser solidária na responsabilidade do processo, não conseguiu, e teve uma multa de R$ 10 mil aplicada,
e mais uma doação para a FEPAM. Então, esses são casos reais que eu pesquisei, que eu consegui achar, referente a essas questões dos APPs e das placas, que aqui no Rio Grande do Sul tem muito pouca, aliás, que eu vi, eu só achei esse processo com ação em relação à publicidade de placas, porque o pessoal tem prazo para modificar, modifica e cumpre a lei federal, como o Maurício falou, já bem sobre essas questões. Os impactos da fiscalização do setor, né, do consumidor para o consumidor, é isso aí, a transparência, a redução da prática enganosa, que realmente, ser sincero com vocês, Porto Alegre está com essa lei agora e tem que ter algumas mudanças, mas no estado, a placa que eu mais vejo aqui, esse tipo de placa tem muito aqui no estado, eu viajo muito pelo interior aí, e é a placa que mais aparece, vocês que estão viajando aí também, né, sabem que ali na região da Serra é basicamente isso que aparece. É a placa 569 e depois lá embaixo, pequenininho, os outros preços. E para o setor, a padronização da divulgação, a concorrência mais leal, que fica mais fácil, e a redução das autuações. Então, essa placa aí foi o que o Maurício mostrou, né, Maurício? Então, essa seria a placa que hoje ela estaria em evidência, porque aparentemente dá uma tranquilidade para não ter uma autuação aqui em Porto Alegre. E eu diria que no estado também eu acho que seria o mais simples de se fazer para os revendedores no estado, para não ter problemas que eu não acredito que vão ter, porque o Ministério Público não está atuante nessa área de publicidade, ele realmente não está. Ele só notifica, pede para alterar dentro da lei federal, não da lei municipal, então é bem tranquilo. É basicamente isso, em relação às regras de divulgação de preços, isso o Maurício já comentou também, e é isso aí. Né? O PROCON está seguindo o Ministério Público e aqui em Porto Alegre o PROCON municipal aí é de outra forma, né? Aí tá mais direcionado à lei municipal. O Ministério Público aqui, eu apaguei sem querer, o Ministério Público aqui, ele tem feito o seguinte, o município já tem autuado, eu acho que alguém já recebeu aqui, e a notificação do Ministério Público está vindo junto, Ministério Público de Porto Alegre, do consumidor estadual, mas em Porto Alegre, para eles não precisarem mais irem até os postos ou averiguarem, de acordo com o que o município fala, eles já mandam uma notificação para em 20 dias alterar, de acordo com a lei municipal. No estado, eles não estão mandando notificação, não estão autuando ninguém, que eu saiba, pelo menos não sei se o Ailton sabe, chegou alguma coisa aqui, não soube de ninguém. Na região da Serra, na região do interior, ninguém está sendo autuado, pelo que eu falei de revendedor, e com placas como aquelas que vocês viram, totalmente diferentes. Então, o Ministério Público realmente não está atuante nessas questões das placas. A questão ficou mais agora meio em relação a essa lei municipal, mas para o município de Porto Alegre, uma diferença aí de autuação que não vai haver no estado, pelo que eu estou vendo. Enfim, pessoal, a gente está aberto aí para questionamentos, perguntas aí, o Maurício pode falar melhor sobre as leis municipais. Em relação ao Ministério Público, se alguém tiver algum questionamento, a defesa do Ministério Público, se houver uma notificação, se não houver a manifestação no prazo de 20 dias que eles dão, eles vão chamar para uma audiência para que regularize essa questão das placas, mas sempre dentro da lei federal. No caso, eles não vão chamar pela lei municipal. Por isso que é bem dúbia a questão, né, Maurício? Porque o Maurício está comentando uma situação que o Ministério Público encaminha uma notificação para o posto junto com o município de Porto Alegre, está fazendo isso. Mas se tu for no Ministério Público, ele vai pedir para que vocês façam uma placa de acordo com a lei federal. Só que na lei federal, a lei municipal é diferente. Está meio complicado para saber como é que vai se conduzir. Até agora eu não vi nenhum caso ainda do Ministério Público exigir que seja cumprida a lei municipal. Pode ser que exija. É recente, então a gente não tem... Bom, a gente está à disposição aí. Então, aquilo que o Maurício falou com relação ao Estado, existem projetos que estão ocorrendo na Assembleia aqui, que é do Vitorino, só que nós estando dentro do... Por isso que eu repito a vocês, o Petro é uma entidade, um sindicato, que é filiado a combustíveis e ligado à CNC. E nós somos associados à FEComércio e parceiros da Federação, então, que também são ligados à CNC. A Federação, a FEComércio e a FECombustíveis são no guarda-chuva da CNC, que é onde se discute as questões nacionais. Então, coisas que acontecem em Brasília, tudo isso se discute a nível de CNC. Então, tem assessoria, tem tudo isso lá.
Aqui no Estado, nós estamos dentro dessa parceria com a FEComércio, que tem uma assessoria legislativa que acompanha a miúde as coisas. Então, quando surgiu esse projeto do Vitorino na Assembleia, já foi lançado isso no sistema Sicomex, né? Como é que é? Representa Mais, desculpe, Representa Mais. E aí é chamado para ver os interesses do setor. E nós nos posicionamos contra, não só nós, como todo o comércio, porque eles sabem que isso não vai afetar só o posto de gasolina, eles estão olhando já a questão mais ampla. Então, esse projeto aqui na Assembleia, ele vai andar muito devagar, se andar. Tá? Então, é um assunto, digamos assim, que nós temos tempo para trabalhar. Agora, no município, já foi. Já foi, o negócio foi de uma maneira assim tão rápida. Porto Alegre é meio hostil, às vezes. A gente tem que ver que, né, nós temos um ranço, uma cidade que tem um ranço, ela tem um histórico aqui de hostilidade, não hostilidade. Então, estamos tentando mudar, não é fácil, é um conceito, tudo isso. Mas então, só queria trazer essa tranquilidade a nível estadual, que a gente vai ter tempo de trabalhar isso aí, através de uma emenda ou alguma coisa assim, mas no município nós temos que nos movimentar, porque aí o Ministério Público já está pegando esse gancho, e eles já passaram no meu posto, uma vez a gente passou ali, eles olharam e deixaram uma notificação. Na semana seguinte, eles passaram de novo, 15 dias depois, só que a gente tirou o preço do aplicativo. Eu não tinha definido que nível, então a gente tirou, era uma placa independente, tiramos. O cara ficou sem ação, assim, ó, não, mas cadê o teu preço? Não, eu estou divulgando o meu preço normal, meu preço cheio. Aí ele não deixou nada, então encerrou, mas ele veio 2 vezes, ou seja, não é uma coisa assim que ele passou e nunca mais veio. Então se ligue, se o cara passar, ele vai passar de novo. Então, a denúncia, que ele denuncia, sabe que denuncia, e se for lá de novo, faz questão de ir avisar que não mudou. Nem fala, eu sou o Joãozinho do Passo Certo, se tem alvo fixo aqui na cidade sou eu. Então eu tenho que estar sempre certinho, tarará, e mesmo assim os caras vêm e tem coisas para corrigir. Mas tem um outro lado que nós temos que enxergar também, gente, porque às vezes essas placas elas distorcem o mercado, elas não estão favorecendo o nosso segmento de uma maneira geral, porque elas acabam aviltando preços, acaba dando muitas, né, consequências que eu acho que nem são boas para o nosso setor. Então, é só nesse sentido comercial que eu queria que se refletisse. Na questão legal, aí cada um tem que cuidar da sua e pegar as informações que nós pudermos. Não sei, Maurício, tem mais algum comentário que eu acho que é importante? Tá, então aqui, ó, quem tem algum caso aqui que já passou, fique à vontade, vamos trocar ideia aqui, porque é o momento. Tá, não adianta sair daqui e depois ligar para o Maurício ou o Guto mais tarde. Né? Pode ligar, mas é assim, ó, aproveitar esse momento aqui. Porque isso aí é um movimento nacional, gente, é um movimento nacional. Que mais vai vir, essas questões já estão aí. O Rio Grande do Sul é um estado que é belicoso, nós temos que entender isso, é do espírito das nossas instituições, brigar, disputar, e a gente está no final da carreira aqui do Brasil. São Paulo, Rio, Paraná, a coisa passa assim. Nós, quando chega aqui, os caras têm que mostrar serviço. Você sabe que esses órgãos, eles têm a lei, e não adianta a gente discutir. Nós estávamos discutindo agora a Ponte Fulgor, um monte de coisa e tal, que quando a lei está escrita, está estabelecida, se a gente não cumprir, a gente está pregando, né? vai pregar a prevaricação do funcionário público, e ele não vai fazer isso. Então, ele não vai fazer. Então, nós temos que estar cientes desses movimentos todos, para que a gente possa, nos nossos negócios, trazer clareza e passar para os funcionários essa questão toda aí. Então, você lembra do Bolsonaro, que nós tínhamos que botar placa de preço com ICMS, com isso, com aquilo, com aquilo? Alvo para política. E o que eu falei lá, vou repetir aqui. Nós estamos entrando, nós estamos entrando em período eleitoral. Tá, nós estamos... Então, as narrativas políticas vêm de tudo que é lado. Todo mundo quer aproveitar um setor que afeta a vida de todo mundo. Então, questão de preço, questão de desvios de conduta, questão de tudo isso, vai vir mais para fora nesse período. Então, aí o cara pode dizer, não, mas eu baixei, fulano não baixou, não quer saber se o álcool custou mais caro. Tanto que na mídia nós estamos com um problema hoje. A mídia está dizendo que baixou por causa do álcool, um absurdo que a guria falou. E a gente
não com isso, mas as narrativas vêm. Essa questão das placas pode ser americanos, todos eles têm interesse político. O cara do Procon, aqui em Porto Alegre, é um parceiro nosso, a gente muito boa, a gente tem uma relação muito transparente com ele, leva nos eventos, então, inclusive ele nos dá vários conselhos, assim, do tipo, fazer mais seminários com mídia, com tudo isso e tal, porque a gente foi em alguns eventos e levou para ele a realidade do setor, e o cara meio que se assustou, mas disse assim, mas eu tenho uma lei que está aqui, eu preciso ver o que a gente faz. Então, mas aí isso aqui vai chegar no Estado, de alguma maneira, no município A ou B. A gente não consegue controlar todos os municípios, né? Daqui um pouco vai, Novo Hamburgo pode estourar uma coisa lá, Canoas, e começa, esse negócio prolifera. Quando alguém faz um negócio que dá ibope, dá viés político, os outros copiam. Não sei se você sabe como é que funciona, já que eu estou, né? Não sei sabe como é que funciona a questão dos deputados estadual. O deputado estadual tem que botar projeto, senão termina o mandato dele, o cara não botou projeto nenhum lá, o cara fica parece que órfão. Aí o cara não tem, às vezes não tem nem demanda. O que eles fazem? Eles dizem, eles vão na Bacia das Almas. A Bacia das Almas é uma associação, eu nem sei como é que funciona, e eles vão lá e pensam projetos que tem lá na Bahia, no Ceará, Maranhão, não sei o que mais, vou trazer esse projeto para cá que eu acho que vai dar certo. E assim funciona. Então, o cara que está, o vereador, o deputado, ele é político, ele quer a carreira dele. Então, esse viés nós temos que ter. E não adianta a gente brigar, está justo ou injusto, é legal ou ilegal. Nós só temos que estar nessa linha para nos movimentarmos. Então, as placas vão vir, só temos que saber como se comunicar, e também, se vocês tiverem informações de concorrentes, vizinhos sei lá o que quer que seja, que está praticando muita ilegalidade, a gente tem que prezar por um mercado legal e regular. Então, se você faz tudo certo, faz tudo correto, tudo dentro do acordo, e está sendo muito prejudicado por alguém que está fazendo a parte errada, também não funciona. Então, a gente tem que, nesse sentido, olha para aquele problema, não olha para o João sempre do posto ali, que é mais perto. Então, tragam para nós informações do que você enxerga que tem coisas erradas. Entendeu? Não é que a gente vai dedurar, mas a gente só vai querer saber a que ponto, digamos, a gente pode auxiliar nesses processos, até para os advogados também, vão trazer demandas, eles têm que estar subsidiados para poder fazer as defesas. Isso aí, gente. Alguma pergunta? Fico bem tranquilo aqui. Por favor. Desculpa. O nosso caso lá, como é painel de LED, é posto Ipiranga, o desconto que tem no nosso placar, ele é menor que vai o preço de bomba. O valor pode chegar a 5%, né, que ele dá mais até ou menos, e o valor exemplo embaixo. Então, eu entendo que esse 5% ele deveria ser do mesmo tamanho do valor de bomba, mais o preço que pode chegar? É exatamente isso que inclusive, o decreto federal ele não fala exatamente nisso, mas a lei municipal fala em tamanho. Esse aqui é o federal. O que tem que constar? Decreto real de forma destacada, preço real de forma destacada, preço promocional e o valor do desconto. Ele não fala em tamanho, mas a lei aqui, ele coloca o preço promocional deverá informar o valor do desconto em conformidade com o preço. Só que aqui, o vendedor o estabelecimento, cartaz ou anúncio contendo preços promocionais ou propaganda diversas em tamanho maior do que os anúncios que contêm um valor real, ou seja, o valor sem desconto. Então, o que acontece? Tu lê esse dispositivo aqui, ele diz, não, tal os valores. Aí o outro dispositivo, ele manda até um texto que diz aplicativo que tem que ser do mesmo tamanho. Tá? E ainda coloca que tem que ser na mesma peça. Então, por exemplo, tu tem LED. A gente sabe que o LED é uma estrutura cara, não vai mudar ele assim
da noite para o dia. Mas, quando diz assim na mesma peça, teve posto que a gente orientou, que não tinha o espaço no LED, e é um equipamento bem caro para mudar, a gente orientou que colocasse embaixo, entendeu? Ou na lateral, mas assim, que seja unido. Tá? O que o PROCON está exigindo, tá, é o decreto federal, é isso aqui, que ele não te dá o tamanho do desconto. Tá? É esse aqui que está exigindo. E a lei municipal é isso que eu falei, a gente está com uma agenda aberta, hoje foi definido isso, o vereador está disposto a conversar. E aí eu acho, né, João, a gente tem que pensar, pelo menos, remeter para o federal, assim, alguma coisa assim que fique padronizado, porque sempre Porto Alegre ia ser diferente, até as portas dos ônibus de Porto Alegre é diferente de outro município, então, assim, aqui é tudo um pouco mais complicado, né? Sim, entendi, porque a municipal fala que tem R$100, né? Não pode nem ser percentual, mas dela conflita com a federal que pode ser percentual. Então, como o percentual é variável, não teria como tu expor todas os valores que poderiam chegar, vamos dizer assim, né? Não fosse... A gente foi notificado. Tá. E na notificação do PROCON, pelo menos nas que eu recebi, ele tem o texto da federal. Mas o pessoal do PROCON cobra que seja em reais. Eu tive uma reunião lá com o pessoal e tem que ser, eles alegam que precisa ser em reais, enfim. Uhum. É muito confuso. Sim, porque na notificação do PROCON, isso tem razão, porque logo abaixo vem o Ministério Público, junto com a do PROCON. E é a lei federal. Tá. É bom colocar isso com o vereador. A ideia é tentar transformar essa lei na mesma regra da federal. Sim, porque a municipal, ele tá lá que tem que ser em reais, não pode ser percentual. Mas eles amarram a federal que diz que pode ser percentual. Tá, dá para discutir. Se o PROCON te multar, tem uma discussão boa. Tá, perfeito. A multa está errada. O bom é se multar. Não, dá pra gente discutir isso. Tá aqui, porque o valor do desconto... Deixa eu até aproveitar assim, um gancho aí, tá? O fiscal ele tem muito poder, a gente sabe. E a gente sabe que a revenda tem tanta coisa para se preocupar, né? E aí tem que se preocupar se está em percentual ou em reais o valor do desconto. Não é nem o preço do produto, é só uma informação. Mas o objetivo da lei, e aí o Guto foi claro nesse sentido, é dar uma informação, uma transparência para o cliente. Esse é o espírito da lei. Então, o fiscal ele vai com um objetivo previamente definido. O João citou o caso aqui. O João parou de dar o desconto, o fiscal chegou lá, e agora? O que eu faço? Só tirei a placa. Só tirou a placa. E aí o que eu faço? Então o fiscal ele vem ele treina lá no gabinete dele e sai para fazer aquilo. Não recomendo nunca fazer discussão com o fiscal. Aí diz, dá a tua notificação aí nos consulta, a gente está aqui para isso, o Guto, eu, o Cláudio, enfim, a gente está aqui para isso. Tá? Aí o que eu faria? Eu digo, olha, o próprio dispositivo que diz o valor do desconto, ele está remetendo em conformidade com o decreto. E o decreto diz que pode ser em percentual. E aí, com isso, acho que a gente derruba a tese do fiscal. Mas por que isso acontece? A lei é mal escrita. A lei é muito mal escrita. Sim, quando não. tu pega esse dispositivo aqui, que o texto... Então, quer dizer, a palavra aplicativo tem que ser do mesmo tamanho do preço, imagina. A gente sentou para tentar entender e o que a gente precisa fazer e a gente saiu sem resposta, porque o fiscal não sabia dizer o que você tem que fazer. Não, e hoje o problema é que O tamanho, né? O básico é isso, nós vamos querer iludir o consumidor. O foco é esse. Vamos fazer que tem uma região que botava lá, que nem assim, discute assim, Tinha uma região que botava uma placa na frente do posto, vamos botar aqui, R$6 a gasolina, sei lá. O cara botava R$4,99, o cara entrava. Só que lá embaixo estava escrito chocolate, tu me entendeu?
Então, assim, ó, é esse tipo de coisa que não dá para ter. Tu botar um preço maior do aplicativo do tamanho lá e o cara entrar e tu só ter aquele aplicativo para determinados. O aplicativo, que eu saiba, é para um percentual do teu negócio, não é para todo mundo, né? Então é isso que eu acho que tem que ter o bom senso nessa história toda. Mas era o que a lei federal já determinou, né? A lei federal determinou isso já há muito tempo. E era o que vocês vincularam. Agora a municipal veio com algumas alterações para me confundir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Mais sobre o aspecto do Código do Consumidor. Tanto o APP como do percentual como valores, ele é uma regra geral. Se o consumidor for fazer o cálculo, não é aquilo, vai depender do consumo de cada um que eles calculam o desconto. Então, na realidade, individualmente, um consumidor poderá reclamar que está sendo enganado. Não. O foco todo aí que tu falaste, Ronaldo, é da informação, que o João falou. Se estiver bem informada a placa, se estiver claro que o preço original é X e que o desconto é em percentual ou Y, o consumidor... se é em cashback ou se ele vai receber o desconto na hora, se tiver a informação ali, ele não tem como dizer que foi enganado ou iludido. O que vale é a informação que ele vai receber, né, quando ele entrar no posto, quando ele olhar a placa. Agora, por que o Ministério Público e o município autua? Pela informação que está na placa, pela informação que está na entrada, não pelo consumidor que diz, eu entendi que fui enganado porque eu fui fazer um exemplo também, uma troca de óleo e em vez de um óleo eu tive que botar 1,5 litro, eu achei que isso aí é meio. Enfim, isso é porque tinha que botar 1,5 litro, foi 1,5 litro no carro, tu concordou. Então a placa é a informação básica para uma autuação e para ele poder dizer que foi enganado e para ele poder fazer uma reclamação. Então, se a placa estiver bem esclarecida, com as informações corretas, é o que o João falou, é o que a gente sempre fez. Essa lei federal já vem há muito tempo, estava tudo certo. E vai continuar, eu acho. O problema é que essa lei municipal vai ter que se adequar à federal, que a princípio é a lei que vinha monitorando o mercado em relação aos aplicativos, né? E os aplicativos estavam sendo monitorados por ela. Não vejo como um consumidor reclamar em relação a isso, porque ele acha que foi enganado em relação ao cashback ou ao desconto. Eu não vejo. Aconteceu isso aí. Eu fui multado porque ele achou que tinha aqui na placa da Ipiranga, ali aparece uns 5%. Né? E o cara entrou e o Ministério Público multou. Fechamos um acordo lá em 5 mil na época. Ele multado em 2021 ou 2022. Mas o que continha a placa? 5%. Estava dando 5%. E o cara entrou, na realidade é 13. Tu não dava o desconto de 5%, dava O desconto é variável, né? dentro dos 5%. É dentro de 5%. É até 5%. E a placa informava que era até 5%. Até 5%. E eu fui multado tentando de Mas não, essa deveria ter discutido. Tu contratou um advogado ou tu foi sozinho lá? Não, foi um advogado lá. Pois é. Era do Supeto, será? Não. Então... Tem um outro ponto assim que também é importante, que é ter o consumidor satisfeito, né, gente? Porque a gente está falando aqui de minúcias legais, mas no fim do dia a gente tem que pensar o seguinte: aquele consumidor insatisfeito, ele vai falar mal do teu posto, ele vai dizer assim, eu fui enganado lá. Então, a transparência da informação também é para fidelizar. Eu não, se me perguntar o preço do combustível, eu não sei hoje, eu nem olho o preço, eu paro no posto que eu quero e abasteço. Mas tem gente que sai de Porto Alegre e vai a Canoas por causa de 10 centavos. Né? Então, para um cara com um perfil desse, tu deixar de dar 5 centavos de desconto, o cara vai incomodar, e aí o incômodo sai mais caro, entendeu? Então, essa questão, olhando para o lado do consumidor, se pega um consumidor mais cri-cri, ela evita confusão também, entendeu? Porque o problema da revenda é que é a única atividade econômica que o preço está fora, né? Está lá na calçada o preço. Então, tem gente que se apega a isso, e aí tu deixar de dar
2%, como foi o caso aqui de desconto, né? Isso aí num tanque de combustível dá ali quantos reais, né? Imagina, né? Então, um fato para vocês até, nesse posto aqui, eu entrei. Estava na estrada, eu tipo, e abasteci. Fui embora, feliz da vida. Feliz da vida não mudava, nem tinha visto direito. Aí eu voltei para o posto da Serra, voltei para a Serra, olhei, continua 5,69, o cara tá dando barata a gasolina, só que eu tinha abastecido a 6,09, eu nunca abasteci a 5,69. Eu não notei que era uma questão de app, eu nem vi, porque aqui está bem claro, 5,69 bem pequenininho, desconto no app, abaixo o preço original. Então, quer dizer, isso é enganar o consumidor, entendeu? É uma placa que tu não tem. Eu olhando na estrada, era posto de estrada, tá passando, olha um preço, vai abastecer. Eu achei que como a placa maior era o preço original, não era app, portanto não teria que baixar aplicativo, o cashback. Isso que é o que o Ministério Público quer coibir. Então, para o Ministério Público, o que interessa é a informação e, como o Maurício disse, é não lesar o consumidor. Agora, não sei aqui essa lei municipal que está começando, qual vai ser o intuito, se vai ser arrecadatório em função dessa questão, que tem uma multa aí que o Ministério Público até hoje não estipulou nada, só notifica. 6 mil reais. Né? Uma multa de 6 mil reais é complicado. Enfim, pessoal, é isso. Dúvidas? Então tá, pessoal, agradecer aos nossos dois advogados, uma salva de palmas.